estão fazendo a campanha de oração. No final nós vamos orar pela urna de oração. Caso o seu pedido não esteja na urna, você apresenta a Deus, depois coloca na urna. Estamos apresentando até quarta-feira todos esses pedidos e depois continuaremos apresentando ao Senhor. Vamos começar com oração. Pai amado, nos colocamos na Tua presença e nós pedimos a Tua bênção, ajuda da Tua presença, do Teu amor, da Tua misericórdia, do Senhor sobre nós e em nós, que nós ouçamos a Tua palavra e estejamos próximos do Senhor, ministrados pelo Senhor, separados para a honra e glória do nome de Jesus. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Quando nós fazemos uma campanha de oração, nós colocamos pedidos aqui. Quando nós colocamos pedidos, nós estamos falando para Deus, essa é a minha expectativa. Essa é a minha expectativa. Agora, quando o Senhor diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Ele também está falando isso a partir da perspectiva dele. Ele tem uma perspectiva e ele também tem um alvo para atingir. É sobre isso que nós vamos falar. Quais são as bases, então, para eu buscar o Senhor enquanto eu posso encontrá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto, a partir da perspectiva de Deus, para que enquanto nós nos esforçamos para alcançar de Deus o que nós queremos, quem sabe Ele também encontrará em nós o que Ele está esperando. Primeira coisa que nós temos que levar em consideração, a primeira razão para buscar Deus enquanto podemos encontrá-lo, invocá-lo enquanto Ele está perto, primeira coisa é os pensamentos de Deus, os caminhos de Deus são mais elevados que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Assim como os céus são mais elevados que a terra, os pensamentos e os caminhos do Senhor são mais elevados. Isaías 55, verso 8 e 9. Isaías 55, vamos ler na Nova Almeida atualizada. Isaías 55, 8, 9. Porque os meus pensamentos são mais... porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais elevados do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. A primeira coisa é que Deus está fazendo uma proposta. Ela não passou na cabeça de nenhum de nós. A proposta que passa na cabeça de nós é o que a gente põe no papel. Mas a proposta de Deus passou na cabeça dele, nos pensamentos dele, segundo a perspectiva dele. Deus nos ama e tem um plano para nós, Ele quer alcançar esse plano. É isso que Deus quer fazer. Então, quando o Senhor fala, busca o Senhor enquanto se pode encontrar, invoque-o enquanto está perto, Ele está falando a partir da perspectiva dEle, dos pensamentos dEle, dos caminhos dEle, daquilo que Ele quer encontrar em nós e dar para cada um de nós. Enquanto nós vamos atrás do Senhor pensando no nosso papel, estamos pensando no nosso papel, é bíblico também. Pedir, dar-se-vos-á. Então nós vamos apresentar os pedidos, isso é bíblico também, mas eu estou destacando que não é só nós que temos expectativas, Deus tem expectativa conosco. Bom, outro motivo para nós fazermos a campanha, busca o Senhor enquanto se pode encontrar, invocar enquanto Ele está perto, a segunda razão é a palavra de Deus não volta vazia. Pronto, e acabou. Quando Deus fala, Ele vai cumprir algumas coisas, Ele vai cumprir ao longo de séculos, ou Ele vai demorar séculos, mas Ele vai cumprir, Deus vai cumprir a palavra dEle. Quando você está lendo ali Gênesis, tudo que Deus fala ali está acontecendo, que haveria dia e noite, tem dia, noite, milhares de anos, dia e noite. Então, quando o Senhor fala, Ele cumpre a palavra dEle. A palavra dEle não volta vazia, Ele vai cumprir os seus propósitos no momento certo, na hora certa. Algumas coisas à luz da Bíblia demorará séculos para se cumprir, mas se cumprirá. Por exemplo, quando Ele disse que o templo ia ser destruído para Daniel, 5 séculos antes dele ser destruído no ano 70, demorou quase 6 séculos para o templo ser destruído, e agora faz 20 séculos que ele está destruído. Então, quando Deus fala,
Deus cumpre. Às vezes demora 6 séculos para ele cumprir o que ele falou para Daniel. 20 séculos ele está no chão ainda. Em algum momento, na época da grande tribulação, vai ter o terceiro templo. E quantos séculos estão demorando? Porém, Deus vai cumprir a sua palavra. Para aquilo que ele tem para mim e para você, Deus vai cumprir a palavra dele. Então, 2 razões para início de conversa. Por que eu vou buscar o Senhor enquanto eu posso encontrá-lo? Por que eu vou invocá-lo enquanto ele está perto? Os pensamentos dele, caminhos, são mais elevados do que o nosso, e a palavra de Deus não volta vazia. Ele tem um propósito, e essa palavra não volta vazia. Isaías 55, verso 10 e 11. Porque assim como a chuva e a neve, Isaías 55, 10 e 11, porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão aos que comem. Ao que come. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Na verdade, Deus está fazendo uma proposta aqui nesse capítulo. Está fazendo uma proposta mesmo, ele está fazendo uma proposta para Israel e para as nações. Ele está dizendo assim, essa proposta aqui é segundo meus pensamentos. E essa proposta aqui está baseada na minha fidelidade. É isso que ele vai fazer nesse capítulo. Ele vai fazer uma proposta. E quando nós entendermos a proposta de Deus, aí nós vamos resolver se nós vamos buscá-lo até encontrá-lo, invocá-lo enquanto ele está perto. Mas é isso que Deus está fazendo. E a proposta de Deus, na verdade, tem uma outra coisa maravilhosa de Deus, é uma proposta eterna. Segundo os caminhos de Deus, a palavra de Deus é uma proposta eterna. Gente, isso é tão maravilhoso, que a gente vive sem pensar, sem perceber que é maravilhoso, mas é muito maravilhoso. Imagine que Deus falasse para nós assim, eu vou abençoar vocês 1 bilhão de anos. Mas e quando 1 bilhão de anos terminasse? Então é eterno, é uma proposta eterna, é isso que Deus está fazendo. Ele vai fazer uma proposta eterna, ela não vai acabar nunca, segundo a palavra de Deus fiel, segundo a palavra que não volta vazia, segundo o ser que é santo e fiel. É uma palavra eterna, uma proposta eterna. É a proposta de nos abençoar, de nos perdoar, de nos salvar, de nos receber como filhos por toda a eternidade. A proposta de se revelar para nós. A proposta que Deus tem para nós é exatamente essa. A Bíblia fala de primeiro Adão e último Adão. No primeiro Adão, nós entramos pelo cano, essa que é a verdade. Quando Adão e Eva estavam lá no Jardim do Éden, nós entramos pelo cano. Deus deu existência para nós, mas os nossos ancestrais, dentro de uma aliança que Deus tinha com eles e a geração deles, se separaram de Deus, e ali no Jardim do Éden entrou o pecado. E quando entrou o pecado, entrou a separação de Deus. Quando entrou o pecado e a separação de Deus, entrou a morte. E quando entrou a morte, este corpo que recebemos do primeiro Adão, ele é um corpo que está debaixo de maldição à luz das Escrituras. Esse é um corpo que envelhece, esse é um corpo que fica doente, esse é um corpo que vai parar lá no cemitério uma hora dessa, depois de muitos anos, é lá para lá que ele vai parar, porque ele está debaixo de maldição. A palavra do Senhor diz que este corpo não vê a plenitude do reino de Deus, está em 1 Coríntios 15, carne e sangue não herdarão o reino dos céus. Você fala, pastor, eu não vi Deus ainda no esplendor da sua glória aqui, com esse corpo aqui não vai dar. Esse corpo aqui não entra na plenitude do reino dos céus. Esse corpo ele tem um destino, porque ele está debaixo das maldições do Jardim do Éden. Nós somos benditos em Cristo, mas nós estamos num planeta que ainda está debaixo das maldições do Éden. Por isso que você faz uma hortinha, logo aparece praga, né? Por isso que tem agrotóxico, porque nós estamos debaixo das maldições do Jardim do Éden. Nós vivemos em torno de uns 80 anos, porque Deus falou nos dias do dilúvio, e esse aí que é a nossa vida, que nós estamos aqui. Nós entramos na fria, num certo sentido, nós entramos pelo cano, ali no Jardim do Éden, através de Adão e Éden, nós entramos pelo cano.
A proposta do Senhor é reverter isso naquilo que a Bíblia chama último Adão. Às vezes falamos segundo, mas não está errado, mas não está escrito na Bíblia. Jesus é o último Adão. Aquele Adão do Jardim do Éden estava em pecado e nele nós pecamos, nele nós caímos, nele veio maldições sobre nós, nele veio separação de Deus. Mas agora, através desse ser da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, ao que chamamos segunda pessoa da Trindade, se torna homem santo, puro, e morre naquela cruz a nossa morte, a nossa culpa, para reverter todas as maldições do Jardim do Éden. Sem Adão nós morremos, em Cristo nós vivemos. Sem Adão somos pecadores, em Cristo somos perdoados e seremos libertos. Se Adão nós temos doenças, enfermidades, em Jesus nós viveremos com um corpo celestial, sem doença, sem enfermidade, por toda a eternidade. Se em Adão deixamos de ser filhos de Deus, em Jesus somos filhos de Deus. Essa é a proposta de Deus. Busca o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Invoque-o enquanto Ele está perto, porque em Jesus Ele reverte tudo. Se em Adão somos mortais e espiritualmente separados de Deus, em Jesus recebemos vida eterna e filhos de Deus. Claro que a Bíblia é bem clara, ainda passaremos pela morte se não formos arrebatados. Porque quantas vezes no Evangelho de João, Jesus fala da vida eterna, mas ele também fala da ressurreição. Ele fala da ressurreição do último dia, ele fala da ressurreição da vida. Em João 11 ele fala, eu sou a ressurreição e a vida. Ele fala da ressurreição, porque ele estava ciente que em algum momento os servos de Deus morrem, vão para o paraíso e vão ressurgir, porque em Cristo Jesus eles têm a vida eterna. Então a proposta do Senhor é reverter tudo em Jesus para toda a eternidade. Isso é maravilhoso, irmãos, para toda a eternidade. Se durasse 1 bilhão de anos, seria bom, mas quando terminasse 1 bilhão de anos, seria muito ruim. É 1 bilhão, não é 1 bilhão, é para toda a eternidade. Proposta do Senhor, se nós buscarmos a Ele, para encontrarmos a Ele e recebermos a revelação dEle, é nos alimentar por toda a eternidade através do corpo e do sangue de Cristo. Esse corpo, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. Ele desceu do céu para que nós fôssemos salvos, perdoados, no sentido metafórico, alimentados. Ele é o pão da vida. Ele é a água da vida. Ele disse para a mulher samaritana, quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será uma fonte a jorrar por toda a eternidade. Ele não estava falando de beber água. Ele estava falando de quem me receber terá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Será eterno. Quem me receber será eterno. Se em Adão você não é eterno, em Jesus você é eterno. Se em Adão você não tem perdão de pecados, em Jesus você tem perdão de pecados. Se em Adão você não é filho de Deus, em Jesus você é filho de Deus. Se em Adão você não pode ter o Espírito Santo, em Jesus você pode ter o Espírito Santo, você tem o Espírito Santo. Se em Adão você não é bendito, porque ainda as maldições ainda nos perseguem, em Jesus já somos benditos. Não estamos na plenitude do reino, porque ainda não recebemos o corpo celestial sem pecado, sem doença, mas já está garantido em Cristo, já está conquistado em Cristo ali na cruz, e é para toda a eternidade, porque Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida. E nós temos que recebê-lo. Então busque o Senhor enquanto você pode encontrar, invoque enquanto Ele está perto, porque Ele tem uma proposta de reverter tudo do Jardim do Éden em Cristo Jesus. E no processo de reverter, lógico que Ele também responde nossas orações.
No processo de reverter as causas lá do Jardim do Éden, houve oração dos seus filhos, o clamor dos seus filhos, o clamor do seu povo. Por isso que o povo de Deus tem que orar, por isso que o povo de Deus tem que buscar, por isso que o povo de Deus tem que pôr os pedidos na urna, por isso que nós temos que clamar. Mas tudo começa, não é com essa resposta de oração, tudo começa com Jesus na nossa vida. Tudo começa com Jesus na nossa vida, segundo os pensamentos de Deus e segundo a palavra de Deus que não volta vazia. Tudo começa com o Senhor Jesus em nossa vida. Agora, Deus revelou isso antes. Ele revelou através de simbolismos, ele revelou através dos profetas, mas numa certa ocasião ele revelou através de uma promessa que ele fez para Davi. O rei Davi, ele, temente a Deus, tentou construir o templo. Deus não deixou. Ele falou que nem precisava. Deus disse: eu nunca pedi, a minha glória sempre ficou num tabernáculo, mas você está querendo fazer, assim como uma oferta a Deus. O Senhor reconheceu que era uma coisa boa da parte de Davi, mas não estava pedindo, não estava querendo, não estava chorando por isso, mas também não impediu, mas só disse assim: Davi, você não pode fazer, porque você já matou muitas pessoas, e o seu filho vai construir o templo. Aí Salomão construiu o templo. Mas Davi juntou todo o material, Davi juntou todo o dinheiro para a construção, Davi organizou toda a funcionalidade do templo de Moisés, que conjugou com o tabernáculo de Davi, aquela tenda que ele tinha perto do palácio dele, onde a arca estava lá. Eles oravam e louvavam 24 horas por dia no tabernáculo de Davi. Ele fez o planejamento que ele conjugou o tabernáculo de Davi com o tabernáculo de Moisés, quando inaugurou o templo. E tudo isso aí foi muito bom, tudo isso aí foi muito maravilhoso, mas tudo aí também foi muito simbólico de que e o Senhor se alegrou muito com isso e falou para Davi: Davi, porque você desejou, porque você quis fazer isso aí, eu tenho uma promessa para você: o Messias vai nascer da sua descendência e nunca faltará na dinastia de Davi um rei, sempre haverá um rei da dinastia de Davi. Na história, a dinastia de Davi, o reino de Judá durou 500 anos, mas em Cristo Jesus, filho de Davi, da descendência de Davi, rei dos reis, senhor dos senhores, tem lá na Trindade um rei da descendência de Davi para todo sempre, como Deus havia falado. Mas ao fazer essa promessa, o Senhor não estava só falando para Davi: Davi, fica feliz, porque sempre terá um rei da sua descendência, porque já seria muito legal essa promessa. Mas Deus estava falando muito mais. Deus está falando: eu estou mandando um rei eterno, um ser eterno, para reinar eternamente, não só para os Israel, mas para todos os povos da terra. Nesse rei eu vou ser misericordioso, nesse rei eu vou abençoar, nesse rei eu vou mudar, nesse rei eu vou transformar, nesse rei eu vou pegar todas as causas de destruições do Jardim do Éden e vou transformar em bênção, em perdão, misericórdia, eternidade, vida, Espírito Santo, plenitude de Deus. Eu vou reverter tudo através desse rei. Então Deus estava prometendo misericórdia para todas as nações, através de Jesus. É isso que Deus quer dar para nós. Deus quer que nós o busquemos até encontrá-lo, invocamos até Ele ouvir, até achá-lo, porque Ele quer dar Jesus para nós. Digamos que a gente tem um pedido de oração, isso é bíblico, isso é bom, pedir dar-se-vos-á. Mas eu acho que o Senhor está preenchendo um pedido lá também. Eu quero mais pessoas salvas, eu quero mais crente santo. Nessa campanha de oração aqui eu quero tocar meu povo, segundo meus pensamentos, segundo meus caminhos, segundo minha palavra que não volta vazia, segundo as minhas bênçãos que eu posso dar para cada um deles em Cristo Jesus. É isso aqui que eu estou querendo. Eles estão querendo mais poder, mais unção, mais milagres, amém, é bíblico, vamos orar, vamos pôr na urna, mas Deus está falando: eu quero o meu povo mais próximo, mais santo, mais arrependido, com mais fome, mais quebrantado, com mais entendimento. Eu quero salvar pessoas de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações. Eu quero dar o pão da vida, a água da vida, segundo eu prometi a Davi. Eu quero reinar sobre os povos da terra, através da obra maravilhosa da pessoa do Senhor Jesus.
eu quero encher meu povo com o Espírito Santo, e eu quero responder aos pedidos deles, aleluia. Ô pastor Silas, o senhor inventa muito. Eu não invento não, está tudo escrito. Só que o Senhor escreve com as figuras de linguagem, às vezes proféticas, às vezes somente poéticas, mas inúmeras vezes poéticas e proféticas, são simbolismos proféticos, de tal maneira que o Senhor gosta de falar de forma meio misteriosa, mas é o jeito que Deus fala, Ele gosta de falar criando o visual na nossa cabeça, mas você tem que entender o visual, o simbolismo, para você não boiar. É isso que Deus está falando em Isaías 55, verso 1. Vamos ler juntos. O Senhor, na verdade, Ele está falando de Jesus aqui, Ele não está falando de compra no supermercado, tá bom, gente? Então vamos ler. Isaías 55, verso 1. Ó, todos vocês que têm sede, Ele está falando da água da vida, Ele está falando de Jesus. A todos que vocês têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Deus não está falando de compra no mercado. Ele está falando, venham até a mim e recebam de mim a água da vida, o pão da vida. É isso que Ele está falando. Venham até a mim e recebam o perdão que vocês podem receber só em Jesus. Ali na festa dos tabernáculos, em João 7, está mais próximo do fim da vida de Jesus, e os discípulos, os irmãos dele finalmente tinham percebido mais ou menos quem ele era, com mau entendimento, e os judeus, em termos gerais, quando achavam que ele era o Messias, tinham um entendimento errado, não porque eles não fossem inteligentes, é porque a força da cultura impedia deles entenderem certo. Eles esperavam que Jesus fosse um rei que nem o rei Davi, assim, e também, dados os milagres, eles tinham certeza que ia ter milagres muito poderosos, eles iam ser libertos do Império Romano. Porque ser subjugado pelo Império Romano era complicado, os impostos eram muito altos. Se você olhar aí pelas histórias, os monumentos que sobraram, o Império Romano construía navios, estradas, palácios, arenas, bibliotecas, era muito dinheiro no exército, muito dinheiro na construção civil. Os impostos eram muito pesados, eles estavam que não aguentavam mais, esperando que o Messias viesse e virasse uma espécie de rei Davi, que em vez de pagar impostos, era Davi que recebia impostos das nações. Essa era a expectativa. Ali em João 7, eles falam para o Senhor Jesus, olha, se o Senhor é, presumindo que Ele era quem eles pensavam que Ele era, se o Senhor é quem o Senhor é, vai lá e se manifesta. Aí Jesus disse assim, para vocês toda hora é a hora, mas não chegou a hora ainda, não é a hora oportuno ainda. Eu não vou lá. Ele estava despistando, porque ele iria, mas ele também não podia ir com aquela proposta deles. Mas vão embora, para vocês toda é hora, então vai lá, vai indo, despistou, não respondeu, não disse sim, não disse não, mas aí ele foi escondido, ele chegou escondido até dos discípulos. João 7 diz que ele chegou encapuçado, e num determinado momento ali na festa dos tabernáculos, ali no templo, eu acho que ele subiu numa escadaria, ele gritou, quem tem sede, vem a mim, beba. Quem crer em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava dizendo, me recebam, sem preço, sem pagar, não é compra do supermercado, a gente abre o coração, a gente entrega a vida para Jesus, aí o Senhor perdoa os nossos pecados, nos dá a vida eterna, reverte todas as situações do Jardim do Éden, na pessoa de Jesus, porque Ele é a água da vida, Ele é o pão da vida. Verso 2 continua, porque vocês gastam dinheiro naquilo que não é pão, e o seu suor naquilo que não satisfaz? Ouçam com atenção o que eu digo, comam o que é bom, e vocês irão saborear comidas deliciosas. O Senhor ainda está falando de Jesus dessa maneira metafórica, poética, simbólica, quando então ele entra claramente na proposta, é o verso 3. Presta atenção na proposta, Isaías 55, 3, está projetado aqui. Deem ouvidos e venham a mim, escutem e vocês viverão, porque farei uma aliança eterna com vocês
que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Agora Deus entrou no assunto. Eu não estava falando propriamente de pão, eu nem estava falando propriamente de água, eu nem estava falando para você não gastar dinheiro no supermercado. Eu estou falando aqui, você vai receber de graça de mim o que eu quero dar para você grátis, segundo os meus caminhos, meus pensamentos mais elevados, segundo a minha palavra que não volta atrás, segundo o meu amor, segundo a minha misericórdia, segundo o que eu já falei de Jesus pelos profetas, segundo o que eu já falei prometendo a Davi, ser misericordioso para com pessoas de todos os povos, através da pessoa e da obra de Jesus, uma oferta de Deus grátis, a água da vida grátis, o pão da vida grátis, para termos em Jesus, pela sua obra na cruz do Calvário, uma aliança eterna, eternamente perdoado, eternamente salvo, eternamente filho de Deus, eternamente vivendo na presença de Deus, eternamente sem doença, eternamente sem tristeza, eternamente sem depressão, eternamente sem as consequências do jardim do Éden, eternamente na glória de Deus. Ainda estamos nessa terra com os problemas que eu disse que nós temos nessa terra. Já falei que esse corpo aqui está debaixo de maldição. Uma hora dessa ele vai ter que ir para o cemitério. É muito chato, é muito triste, a gente chora, mas é o melhor para a pessoa salva, depois de muitos anos, é ir para o cemitério e parar lá no paraíso. Porque enquanto ele estiver aqui nessa terra é só sofrimento. Enquanto ele estiver nessa terra é só sofrimento. Quando a hora chegar de ir para a presença de Deus, é muito chato, é triste, é horrível. No fim das contas é a melhor coisa, porque estaremos na presença de Deus e na glória de Deus, com pão da vida, com água da vida, para todos sempre. Farei com vocês uma aliança eterna. É em Jesus que Deus reverte todas as consequências da queda. Por isso que lá na ceia ele disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Esse é o cálice da nova aliança no meu sangue. Ele estava dizendo assim: porque eu morri por vocês. As misericórdias do Senhor alcançam vocês, o perdão alcança vocês. Ser perdoado significa, se você estava morto em Adão, você vai estar vivo em Cristo. Se você estava amaldiçoado em Adão, você é bendito em Cristo. Se você não era filho de Deus em Adão, agora você é filho de Deus em Jesus. Se você não podia receber o Espírito Santo, agora você pode receber o Espírito Santo. Se Deus não podia falar com você, agora Ele pode falar com você. Se Ele não podia habitar no seu coração, agora Ele pode habitar no seu coração. Eu não sei se você tem experiência, eu acho que você tem. A gente que tem o Espírito Santo, na hora que a gente começa a orar, a gente já sente Deus conosco, né? Desde quando eu me converti na adolescência, quando eu ia orar, mesmo adolescente, na mesma hora eu sentia que Deus está aqui. A gente já sente na mesma hora o Senhor está aqui. E fui orando com Deus e caminhando com Deus, que eu tive muitas experiências com o Senhor. E não é por causa de mim, mais santo ou menos santo, é porque eu recebi o pão da vida, eu recebi a água da vida. É uma aliança eterna. Eu vou fazer com vocês uma aliança eterna, como eu prometi a Davi. Gente, isso é maravilhoso demais. A gente vive sem entender quão maravilhoso é demais, porque é eterno. É eterno. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Dentro de nós a gente tem fome de vida, a gente quer viver. A gente quer viver, a gente não gosta de morte. A gente quer viver, a gente quer viver. Eu até tive uma experiência bem pessoal, né? Eu costumo dizer que eu nasci com crise de existencial, porque quando eu tinha uns 6, 7 anos, já tinha medo da morte, passava em cemitério ali na frente na cidade de Sertãozinho, perto de Ribeirão Preto, onde eu morava, eu já perdi a graça, tinha 7 anos. Um dia eu vou envelhecer e morrer, e daí? Com 7 anos eu estava filosofando, um dia eu vou crescer, vou morrer, vou parar aqui, e daí? O que acontece depois? Esse pavor da morte, eu tive um pavor da morte, ele só terminou quando eu encontrei o Senhor Jesus. Todo o medo da morte, todo o pavor da morte, quando eu fui visitado pela presença de Deus, pela paz de Deus, pela alegria do Senhor, o pavor da morte acabou.
Claro que a gente sabe que vai envelhecendo, a hora de morrer às vezes tem complicações, ninguém gosta disso. Eu não estou falando que eu gosto das complicações beira da morte, né? Não sou masoquista, mas o pavor da morte, ele foi embora, porque agora eu sou filho de Deus, eu tenho vida eterna, aleluia, glória a Deus. Então a proposta do Senhor é nos abençoar em Jesus, é nos salvar em Jesus, é reverter todas as consequências do jardim do Éden em Jesus, é nos dar grátis, olha, sem dinheiro, é grátis, não é pelo que você orou, orar é bom, mas não é porque você orou, ler a Bíblia é bom, mas não é porque você leu a Bíblia, ir à igreja é bom, mas não é porque você veio à igreja, ou fazer promessa a Deus, fazer voto, você vai cumprir, é bom, mas não é porque você fez voto, não é por causa de qualquer outro intercessor, é por causa das fiéis misericórdias prometidas a Davi, que se cumpre somente em Jesus, o filho de Davi. É por causa de Jesus que nós somos eternos, filhos de Deus. Então, quando o Senhor fala, busca o Senhor enquanto pode encontrá-lo, invoca enquanto Ele está perto, a proposta é, invoca, encontra, recebe Jesus, o pão da vida, a água da vida, porque Deus quer dar vida abundante em Jesus, através de Jesus, quer te dar o Espírito Santo, quer ouvir as suas orações em Jesus, através de Jesus, é por causa das fiéis misericórdias prometidas a Davi, através de Jesus, não é por causa das fiéis misericórdias prometidas a mim ou a você, mas é prometidas a Davi através de Jesus, é por causa de Jesus, o pão da vida, a água da vida, receba grátis, é isso que Deus está falando. Me busca enquanto você pode me encontrar, invoca enquanto estou perto, porque eu vou cumprir as promessas que eu disse que eu ia fazer através de Jesus. Me busca, enquanto é possível. Que quando nós encontramos Jesus, a gente tem uma aliança eterna, e nunca vai acabar. Mas o prazo para receber, tem prazo. É aqui no planeta Terra. Enquanto está vivo, você pode receber Jesus. Depois que você morreu, segundo a Bíblia, não estou inventando nada, ou a gente vai para o paraíso, que é o lugar dos salvos, ou vai para um lugar, que se eu falar inferno, você já pensa em churrasco, fogo e tal, mas me parece que é linguagem figurada, é um lugar que é um simbolismo, que a pessoa está em sofrimento por estar separada de Deus. Ele pode encontrar Deus nessa terra, ou estar separado de Deus por toda a eternidade. Ele só encontra através da pessoa de Jesus, abrindo o coração e recebendo a Jesus. Sendo tudo isso verdade, porque eu não estou inventando nada, o próximo verso continua falando de Jesus. Eis que eu fiz dele, o verso 4, Isaías 55, 4, eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos. Jesus é para todos os povos da terra. Um príncipe, um governador dos povos, ele é o rei do rei, rei dos reis, o senhor dos senhores. Que Deus está falando do Messias. Eu prometi a Davi que o Messias seria da descendência dele. Eu prometi ao Messias ser misericordioso para com todos os povos da terra, através desse rei eterno, de um reino eterno, de Israel para todas as nações do mundo. Eu prometi um rei eterno de um reino eterno para todos os povos da terra. E não só nessa vez, mas em outros textos bíblicos também. Verso 4, eis que eu fiz dele uma testemunha aos povos, um príncipe governador dos povos. Os versos 5 está falando simultaneamente em parte de Israel, porque sai de Israel para o mundo, em parte do próprio Messias, que também é de Israel para o mundo. Eis que você chamará uma nação que você não conhece, uma nação que nunca o conheceu, verá correndo para junto de você, por causa do Senhor seu Deus, o do Santo de Israel, porque este o glorificou. Tendo morrido e ressuscitado, Jesus está exaltado à direita de Deus Pai. Ele é o príncipe, ele é o rei, ele é o governador de todos os povos. Essa é a proposta de Deus. Nós estamos fazendo a campanha a partir dos nossos pedidos.
Senhor, essa aqui é a minha expectativa do que eu quero encontrar nesses 5 dias. Essa aqui é a minha dor, essa aqui é a minha aflição, essa aqui é a minha preocupação. Isso é certo, não está errado, porque pedir e dar-se-vos-á. Deus quer que nós apresentemos, que não andemos ansiosos, que colocamos, que apresentemos, que oremos, que busquemos, que cremos. Deus quer isso. Mas Deus tem um papelzinho também. Eu quero mais gente salva, eu quero o povo santo, eu quero que o povo entenda que as bênçãos, as misericórdias é em Jesus, que as orações são em Jesus. Eu quero que o meu povo entenda que eu quero dar mais água da vida, pão da vida. Eu quero mais Jesus na vida deles, eu quero mais meu amor na vida deles. Santidade, mais Jesus, mais sede, mais glória, mais poder. Aleluia, glória a Deus. Deus tem os pedidos dele aqui também. Segundo os seus pensamentos e a sua voz e a sua palavra que não volta vazia. Ele disse que vai abençoar em Jesus, não volta vazio. Ele disse, vou fazer pacto eterno em Jesus, é eterno, não volta vazio, não, é irrevogável. Revogável. Você vai ser filho de Deus para toda a eternidade, perdoado para toda a eternidade, sem doença por toda a eternidade, alegre por toda a eternidade, cheio do Senhor aqui na terra também com a presença de Deus, oração, respostas do Senhor. Então vem a proposta, é o verso famoso, verso 6, busque o Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto Ele está perto. Verso 7, que o ímpio abandone o seu mau caminho e o homem mau os seus maus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Em outras palavras, é isso. Busque enquanto você pode encontrar, mas você busca aceitando Jesus, arrependendo dos seus pecados. O mal deixando o seu mau caminho, reconhecendo que é pecador, e falou, eu recebo Jesus como meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados, me dá a vida eterna, eu quero o pão da vida, eu quero a água da vida. Aí por fim nós teremos a plenitude do reino. Lembra que a linguagem figurada é o verso 12. Que se você chegar na igreja aqui falando para mim, pastor, passei na rua e as árvores estavam me aplaudindo, vou achar que você tem que ir no médico. Isso aqui é figura de linguagem. Vamos lá, verso 12, está falando da plenitude do reino. Vocês sairão com alegria, em paz serão guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro, ou seja, arbusto aí ruim, crescerá o cipreste, uma árvore melhor. Em lugar da sarça, outro espinheiro aí, crescerá a murta, uma planta muito melhor. Isso será glória para o Senhor e sinal eterno que nunca se apagará. Ou seja, com o Senhor, com Jesus, todas as consequências do Jardim do Éden revertidas. Sabe o que é espinheiro no Jardim do Éden? É maldição. Você lê o livro de Gênesis, está escrito, agora vai ter praga, agora vai ter espinho, agora vai ter morte, agora vai ter doença, agora vai ter violência entre os animais. Agora vocês estão separados de mim. Em Jesus, Deus, a natureza, os filhos de Deus em harmonia, sem espinho, sem praga, sem problema. Glória de Deus para toda a eternidade, plenitude do reino. É isso que Isaías está dizendo. A linguagem figurada é poética, profética, é misteriosa, é simbólica, mas está falando da pessoa de Jesus, das bênçãos que Deus quer nos dar através das pessoas de Jesus. O que a gente pode fazer agora? Duas coisas. A gente pode orar somente a partir da minha perspectiva. Cadê a urna fazendo favor? A urna fazendo favor. A gente pode orar através da nossa perspectiva. Não está errado, hein? A gente tem os pedidos aqui porque é para ter pedido mesmo. Pedir e dar-se-vos-á. Mas nós podemos também orar a partir da perspectiva de Deus. Quanto mais Jesus, mais bênção. Quanto mais Jesus, mais resposta de oração. Quanto mais Jesus, mais cura. Quanto mais Jesus, mais o Espírito Santo. Quanto mais Jesus, mais misericórdia. A primeira bênção que a gente está precisando é Deus. Aqui no papelzinho que a gente tem que pôr, primeira, mais Deus.
depois as outras pedidos, porque é isso que Deus quer nos dar. Ele quer dar Ele mesmo através da pessoa, da obra de Jesus. Quem quer mais Deus aqui? Aleluia. Quem quer mais Jesus? Aleluia. Será que vocês topam fazer assim em grupos de 2, 3 pessoas? E não precisa ficar dando a mão, porque tem gente que não gosta da mão, ainda mais depois de Covid, né? Então fique em pé, fazendo favor, de 2 em 2, de 3 em 3. Eu queria pedir que você comece a orar por mais Jesus, mais Deus. Em algum momento eu vou estar orando também. De 2 em 2, de 3 em 3, que ninguém fique sozinho. Comece a fazer essa oração. Você vai perceber que quando você começar a orar, você vai começar a sentir a presença de Deus. Os diáconos aí no fundo também orar, fazendo favor. Rogério, arruma alguém para orar. Começa a orar, fazendo favor. Faz grupinhos de 2, 3, não faz linha reta não. Chega mais perto. Faz uma rodinha para orar. Faz uma rodinha, não faz fila indiana não. Faz uma rodinha. Enquanto você estiver orando, meu irmão, você começa a sentir a presença de Deus. Enquanto você está orando, você começa a sentir a presença de Deus. Seu Pai Celestial, através do sangue de Cristo, vai revelar a presença dEle. Em Jesus você é perdoado, em Jesus você é filho de Deus, em Jesus você tem a vida eterna, em Jesus todas as barreiras foram removidas. Conforme você ora, você começa a sentir a presença de Deus. Você vai orando, você vai sentindo a presença de Deus. De alguma forma aí na sua vida, na sua mente, no seu coração, Deus já está falando com você. Ele vai responder o pedido do seu pedido, o pedido que está no papelzinho. Ele vai ouvir, Ele está ouvindo, Ele está preocupado, Ele te ama, Ele quer dar a vitória, Ele quer responder, Ele tem o melhor para você. Talvez está um pouco confuso, mas os pensamentos dele, os caminhos dele são mais elevados. Parece que está um pouco confuso, seu pensamento não bate com o pensamento dele, mas o pensamento dele é melhor. Os pensamentos do Senhor são melhores, os caminhos do Senhor são melhores. A palavra do Senhor é fiel, ela não volta vazia. A misericórdia de Deus em Cristo é fiel, não volta vazia. O pão da vida, a água da vida sempre vai alimentar, sempre vai perdoar, sempre vai salvar, sempre vai mudar, sempre vai restaurar. É o pão da vida que batiza com o Espírito Santo, é o pão da vida que nos dá alegria, é o pão da vida que continua curando, é o pão da vida que continua libertando. Mandamos embora toda tristeza, toda depressão, toda angústia, mandamos embora em nome de Jesus. Todo senso de abandono, mandamos embora em nome de Jesus. Todo senso de que não é amado, mandamos embora em nome de Jesus. Todo senso de que eu não tenho importância, mandamos embora em nome de Jesus. Destruímos as palavras faladas ao longo da vida, na nossa família, no trabalho, no emprego, na briga de namorado, na briga de casal. Destruímos todas as palavras que não edificam, que não vêm do Espírito Santo, mandamos embora em nome de Jesus. Pai amado, nós apresentamos os nossos pedidos. Temos agonias, precisamos do milagre, precisamos da bênção, precisamos de familiares convertidos, precisamos de entes queridos curados, precisamos da bênção do Senhor, mas nós precisamos muito mais das fiéis misericórdias prometidas a Davi. Nós precisamos muito mais da pessoa e da obra de Jesus. Nós precisamos muito mais do Senhor. Nós precisamos muito mais do Espírito Santo. Nós estamos buscando o Senhor porque o Senhor mesmo propôs, segundo os teus pensamentos mais elevados, segundo a tua palavra fiel, ou segundo as tuas misericórdias em Jesus. O Senhor mesmo propôs uma aliança eterna através da pessoa e da obra de Jesus, e nós estamos falando obrigado por Jesus, obrigado pelo sangue dele, obrigado pelo sacrifício dele, obrigado pelo amor do Senhor, obrigado pela misericórdia do Senhor, obrigado pela eternidade de Jesus, obrigado pela aliança eterna, obrigado pela redenção, obrigado pelo último Adão, obrigado pelas bênçãos do Senhor em Cristo. Muito obrigado, Senhor, aleluia. Senhor amado, enquanto o teu povo ora,
derrama do teu Espírito Santo, alegra, tira a tristeza, Senhor, tira o desânimo, que nessa segunda-feira vai ter alegria no coração, vai ter sorriso, vai ter leveza, vai ter paz, vai ter sentimento de eu sou abençoado, eu sou filho de Deus, eu sou abençoado, eu sou filho de Deus. Dá esse sentimento ao teu povo, alegra o teu povo, renova o teu povo. Pai amado, abençoa aqueles que estão fazendo a campanha online, até não vieram por problema de condução, de distância, de frio, de gripe. Abençoa, Senhor, eles estão na campanha também, nós os abençoamos nas suas casas. Oh, recebemos para cada um deles a presença do Senhor, recebemos as fiéis misericórdias prometidas a Davi, segundo a aliança eterna no sangue de Cristo. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai amado, o teu povo vai refletir a tua glória nessa semana. Por onde quer que eles passarem, eles vão refletir a tua glória. As pessoas vão perceber, essa pessoa é diferente, tem alguma coisa na vida dessa pessoa, tem um sorriso, parece que tem uma paz, tem alguma coisa. Vai ser a paz do Senhor, vai ser o Espírito Santo, vai ser o Senhor na vida delas. O Senhor vai fazer algo diferente essa semana na vida do teu povo, na vida dos teus servos. Dê a cada um deles uma noite de sono abençoada, renova as forças, dê alegria, usa-os para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia.